Muito bem, então essa é a aula inicial, introdutória do curso de Ótica e Refração do Hospital Duque de Olhos de Porto Alegre. Meu nome é Fausto Stanger e eu vou ser o professor aqui desse curso. E eu fico muito contente aqui de poder falar sobre refração, porque é justamente o assunto mais importante da medicina. E se a gente pensar que a medicina é uma das profissões mais nobres que existem, a gente está falando da área mais nobre, da mais nobre das profissões. E é isso que eu vou querer demonstrar aqui para vocês, a importância da refração e como a gente às vezes fica dessensibilizado para essa importância, e é justamente esse conceito que eu quero reforçar aqui. Refração é sem dúvida a disciplina mais importante da oftalmologia, e a oftalmologia é sem dúvida nenhuma a disciplina mais importante da medicina. Prova disso é que nós, como seres humanos, somos seres sociais, e dentro do nosso relacionamento social, a gente se relaciona com as outras pessoas através dos nossos sentidos. Nossa relação com o mundo exterior se dá através dos nossos sentidos. Tato, audição, paladar, olfato e visão. Então, as três especialidades da medicina mais nobres poderiam ser ditas como sendo a dermatologia, a otorrino e a oftalmo. E dentre essas, a oftalmo disparadamente é muito mais importante, porque cerca de 80% a 90% do nosso relacionamento com o mundo exterior se dá através da visão. Então, a oftalmologia, dentre as áreas da medicina, é extremamente importante. Poderia, até com um toque poético, dizer que a visão, dentro da refração, dentro da oftalmologia, dentro da medicina, a visão é a camada final que dá cor à vida. Tão importante ela é. E talvez os colegas aqui assistindo essa aula não concordem inicialmente com as minhas colocações, afirmando que outras áreas da oftalmologia são mais importantes. Talvez alguém cite catarata, talvez estrabismo, inúmeras especialidades. Dentre as especialidades da medicina, em proporção ao tamanho do órgão, sem dúvida a oftalmologia é a especialidade que tem mais subespecialidades para escolher, porque o olho ele é uma miríade, uma teia de várias estruturas conjuntivas do organismo. Então, o olho, sem dúvida, é uma estrutura extremamente importante e representativa dentro da medicina. Agora, se a gente olhar dentro das especialidades da oftalmologia, todas elas apontam para o mesmo objetivo. Isso quer dizer que, por pura lógica, esse objetivo é o mais importante da oftalmologia. A parte nobre da oftalmologia, que é a mais nobre das especialidades médicas. E aí já começa a dar um vislumbre do meu argumento. Né? Todas as especialidades da oftalmologia se voltam para atingir, ao fim e ao cabo, a melhor acuidade visual possível. Toda a oftalmologia se dedica para que a gente consiga fazer a melhor refração no nosso paciente. Tanto é verdade, se a gente parar para analisar, por exemplo, especialidades no estrabismo, qual é o objetivo do tratamento da ambliopia? Atingir a visão de 1,0 ou 20/20. O paciente com catarata, o que ele mais quer e o que a gente precisa entregar para ele? O objetivo da cirurgia de catarata é voltar ao 20/20 que uma vez já teve. O objetivo do glaucoma é manter o 20/20 que ainda tem. E se a gente pensar no objetivo da retina, poderia até dizer que é a visão periférica, né? Mas aí é outra história. O fato é que depois da retina entra a visão subnormal, e a visão subnormal nada mais é, na essência, do que a refração da refração. Então, provado o ponto, tudo na oftalmologia gira em torno da refração. Então, esse é o curso talvez mais importante da oftalmologia, da medicina. Mas essa é a minha opinião, e eu acho que essa opinião ela não precisa ser, não precisa tomar como referência só a minha opinião. Na verdade, vários colegas já atuantes também defendem essa opinião. E aqui eu tenho algumas mensagens trocadas por colegas num grupo de WhatsApp, colegas já praticantes se queixando
dos ataques à refração que a gente recebe por profissionais não médicos durante o dia a dia no consultório. Esse aqui, por exemplo, é um grande cirurgião de catarata que coloca claramente essa queixa que outros colegas não fazem um exame de refração bem feito, por considerar que isso é perda de tempo ou que é menos importante. Então, esse é um conceito que precisa ser bem claro. A refração é extremamente importante porque, em essência, é a atividade fundamental da oftalmologia, que em essência é o principal sentido do ser humano, do corpo humano, mas ao mesmo tempo é assim que ela é percebida pelo paciente. E essa é a percepção de colegas que já atuam no dia a dia do consultório. E se ainda assim não for suficiente, foi feita uma pesquisa aqui em 2018 que a grande maioria dos colegas, 3 de cada 4 colegas, disseram que o principal foco de atuação da Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul deveria ser a defesa profissional, especificamente no combate ao exercício ilegal da medicina. Por outro lado, se a gente perceber a exigência ou a necessidade do mercado, existem vários pseudo-médicos, pseudo-profissionais atuando dentro da oftalmologia, justamente porque essa é uma lacuna deixada por muitos médicos que entendem que talvez a refração não fosse tão importante. Mas os pacientes demandam isso. E existe essa oportunidade tão gritante que outros profissionais não médicos começam a fazer aquilo que nós médicos deveríamos fazer em primeiro lugar. Oftalmologistas, no caso. Então tem vários e vários exemplos que posso empilhar aqui em fotos de profissionais não médicos se passando por médicos justamente para suprir aquela necessidade da refração que os pacientes na vida real têm. E basicamente, então esse é o objetivo do curso aqui, a gente falar sobre a importância da refração, e para isso eu preciso dizer para vocês que a refração completa ela é extremamente simples e basicamente em 2 passos a gente resolve isso. A gente faz a refração e faz a prescrição. Essa é a forma mais resumida possível de falar o que é o que precisa ser feito no exame de refração do paciente. Na verdade, é um pouquinho mais do que isso. A gente precisa ter conhecimento de alguns fundamentos de ótica, e basicamente a refração se divide em 2 etapas, a refração objetiva e a refração subjetiva, depois vem a prescrição e a conferência das lentes. Fundamentalmente, esses são os passos que a gente precisa ter para fazer uma refração bem feita. E o programa aqui do curso ele é um pouquinho mais completo, mas também dividido em 3 módulos aqui. Primeiramente, a gente fala de alguns conceitos introdutórios. Depois a gente vai falar sobre os fundamentos físicos da refração. E, por fim, questões de prática clínica. Tá? Dentro dos conceitos introdutórios, a gente vai falar, já estamos falando aqui há pouco, falei sobre isso, a relevância da refração dentro da oftalmologia, dentro da medicina, a relevância que isso tem para os pacientes, a relevância de mercado. Nós vamos falar nessa aula aqui sobre o conteúdo, o sumário desse programa, o que nós vamos ver daqui para frente, que esse é justamente o conceito principal aqui da aula. Ainda nessa primeira parte de conceitos introdutórios, a gente vai falar sobre fundamentos principais da visão, a função visual, o que é a função visual, como se faz a medida da função visual e algumas percepções que nós temos em relação a esses estímulos que nós recebemos na função visual. E por fim, falar sobre a acuidade visual propriamente dita, questões de ângulo visual, optotipos, tabelas, né, e a aferição da acuidade visual. Na segunda parte de fundamentos físicos, a gente vai falar especificamente e aprofundadamente sobre física de partículas, como isso se reflete na refração, como é que são as lentes, como é que é essa estrutura que a gente chama de lentes que controla a refração da radiação eletromagnética, algumas questões importantes sobre a relação entre os objetos e as imagens através das lentes, como é que funcionam os sistemas de lentes, como mais de uma lente está em interferência ou em relação com outra, e em cima disso alguns rudimentos de baixa visão. Nós vamos falar mais en passant, mas também considerações clínicas importantes. Dentro de física de partículas, a gente vai ter que abordar desde o conceito de modelo atômico até como é que surge a emissão da radiação, da onde vem a luz, né? Que tipos de fontes de luz a gente tem e pode usar no consultório, por exemplo, como é que funciona o laser e aplicações do laser na prática da oftalmologia, notação em relação à radiação eletromagnética,
E, de uma maneira geral, nós vamos falar sobre o ciclo de informação de um fóton, como ele transmite a informação que a gente precisa. Vamos falar sobre os princípios físicos dessa radiação eletromagnética e dos fótons, né? Conceitos de frente de onda, polarização e principalmente interação com a matéria, que é onde começa a acontecer a refração, que é a segunda parte aqui desses conceitos. Então a gente fala em alguns conceitos principais de refração, reflexão, refração. E aí começa a tratar inicialmente da reflexão em superfícies planas, mas também da refração em superfícies planas. E aí, começando a ficar mais interessante, da refração em dióptros planos, com duas superfícies. Né? Para, numa segunda parte, passar sobre a reflexão em superfícies curvas, a refração nas superfícies curvas, aí já chegando muito mais próximo das lentes, e aí sim a refração em dióptros curvos e lentes, que é o que nos interessa. Né? E aí a gente vai entrar especificamente em lentes, que nada mais são do que combinações de duas superfícies de forma já previamente selecionadas, e quais são as melhores combinações. Né? Em relação à anatomia e pontos importantes de uma lente que deve ser considerado, como a gente determina o poder da lente pela curva na superfície, e como essas duas curvas anterior e posterior resultam em um poder efetivo da lente. Vamos falar também sobre o esferômetro e como essas curvaturas interferem no esferômetro e na ceratometria. E como a gente consegue descobrir o poder da córnea, por exemplo, pela curvatura. E com isso a gente começa a ter algumas relações entre objetos e imagens através das lentes, principalmente construção de imagens e como isso resulta na magnificação e na distância focal. E aí sim, para estudar as magnificações das lentes em anisometropias, por exemplo, ou na miopia e na hipermetropia, nas lentes positivas e negativas. E como essas lentes também geram aberrações ópticas, algumas contornáveis, outras nem tanto. Quais são as aberrações e como contorná-las? A partir daí a gente vai sim falar sobre como essas lentes podem interagir entre elas, como duas lentes sobrepostas interagem. Por exemplo, como a córnea, com a sua superfície anterior e superfície posterior, funciona como uma lente, como o próprio olho esquemático também pode ser entendido como uma lente. E como essa relação de um olho esquemático se dá com óculos ou com lentes de contato, enfim, para correções de miopia e hipermetropia. E, por fim, duas lentes avulsas, por exemplo, óculos com lupa e algumas condições específicas de visão subnormal. E aí sim a gente fala sobre algumas noções de visão subnormal, por exemplo, como se faz a notação ou como se lê a notação. Situações bem básicas de ampliação planejada para pacientes com uma visão baixa não tão severa. E os recursos ópticos disponíveis para as correções para esses pacientes, inclusive abordando questões aí como telescópios. Né? Uma vez vencidos esses fundamentos ópticos, a gente passa para as questões de ordem clínica. E aí nós vamos começar a falar sobre as estruturas oculares que interferem na refração. Vamos falar sobre a refratometria em si, a medida da refração, sobre prescrição clínica e considerações, quais são as lentes oftálmicas que estão disponíveis para as nossas prescrições, algumas situações especiais que podem acontecer na prática clínica, e vamos no final ainda abordar com algumas dezenas de casos clínicos todas as ponderações didáticas e casos difíceis de consultório com exemplos aqui para a gente estudar. E no final, como assim, conhecimento geral, um pouquinho da história da oftalmologia e da refração. Então, dentro da prática clínica, dentro das estruturas oculares, a gente vai falar sobre a anatomia das estruturas, sobre a fisiologia, como isso interfere, por exemplo, a acomodação. Né? Questões patológicas, por exemplo, de comprimento axial e de ametropias relacionadas, como isso funciona por um olho só, mas também questões sensoriais da binocularidade. E, por fim, uma questão que é bem prática, mas que muita gente às vezes se atrapalha, que é a relação entre eixos e meridianos corneanos. A partir daí a gente pode sim entrar na refratometria, quais são os equipamentos necessários para um consultório de oftalmologia, de refração, focado na refração. O famoso retinoscópio, quais são as suas características, quais são os testes de lentes, como se faz a retinoscopia, né? Com o retinoscópio, quais são os testes de lentes que eu utilizo no consultório e outros testes de lentes que a gente tem que ter no nosso canivex suíço de refração. E, por fim, algumas relações da refratometria com a acomodação e a cicloplegia. A partir daí, uma vez tomada a refratometria do paciente, a gente passa para a prescrição clínica, os princípios de prescrição
na miopia, na hipermetropia, nos astigmatismos, astenopias, e quais são as interferências não refracionais que podem acontecer na prescrição, sejam elas acidentais ou intencionais. E por fim, dentro da prescrição, quais são, falando de lentes oftálmicas, os desenhos disponíveis para melhor prescrição da nossa refração, que materiais existem, quais são os tratamentos disponíveis também no mercado e os mais importantes para cada tipo de paciente, questões sobre a montagem de blocos de lentes e surfaçagem, e por fim, o conjunto da obra, como eu digo, ou quais são os pontos importantes de uma armação para que a prescrição seja aviada corretamente. Uma vez resolvido isso, nós temos que enfrentar algumas situações especiais, principalmente em relação à rotina do paciente na revisão dos óculos e com queixas de satisfação ou de insatisfação, como fazer a conferência correta das lentes, da montagem, da refração, enfim, e alguns conceitos aqui de lensometria. Para no fim, depois chegar na situação de casos clínicos, em que a gente vai ter uma seleção de 20 ou 30 casos aí para discussão de conceitos teóricos e práticos, os principais pontos de dúvidas colhidos ao longo aí da minha experiência profissional na refração. E por fim, e de brinde ou como um adendo aí, uma revisão histórica da refração, da oftalmologia da refração, desde os conhecimentos árabes até a situação mais moderna da oftalmologia. Então é isso, essa é uma aula introdutória, simplesmente para a gente falar sobre os principais conceitos aí que vão ser abordados nesse curso. E daqui para frente a gente vai sim começar a falar sobre os fundamentos da refração. Até lá, tchau, tchau.